Marcos Souza, presidente da ENF-CDL de São José, meu entrevistado de hoje aqui no Quem é Quem. Estamos falando sobre vários assuntos interessantes, não só para a região da Grande Florianópolis, mas para o estado inteiro de Santa Catarina. Um exemplo deles, por exemplo, Marcos acumula, como a gente já conversou no primeiro bloco aqui, outras funções em outras entidades, como, por exemplo, Relações Públicas da EF-CDL, Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de Santa Catarina. Relações Públicas numa gestão interina, não é? A situação toda que se colocou agora, eu penso que na história inteira da Federação da FCDL é a primeira vez que a CNDL faz uma intervenção justamente para apurar os fatos e divergências na escolha do seu presidente, né, Marcos? Como é que está a situação? Lastimável o que está acontecendo com a federação, uma federação respeitada, uma federação com uma história sólida, está nas mãos de uma disputa que nada mais é do que disputa por vaidades, disputa por um poder, por um cargo, ou por cargos que são voluntários, ou que deveriam ser, e que culminaram aí numa gestão interina, já que o Estatuto da FCDL não previa essa situação. O Estatuto da Confederação determina que, então, o presidente da CNDL nomeie um gestor interino. O gestor interino é o Itamar da Silva, já conhecido no sistema, atual presidente do Conselho da CNDL, que nos convidou para estar lá como Relações Públicas até que essa situação se defina. O nosso pedido tem sido no sentido de que os concorrentes aos cargos sentem na mesma mesa, conversem, terminem essas disputas judiciais que tanto prejudicam o sistema e a própria imagem da federação, para que em breve, independente se é A ou se é B, a gente tenha efetivamente uma diretoria eleita, as coisas voltem à normalidade e a entidade possa retomar o seu posto como entidade de vanguarda no Estado e que representa efetivamente toda a classe lojista, né, todos os empresários que trabalham no dia a dia e certamente estão decepcionados de ver uma situação, volto a dizer, lastimável. Só recapitulando, no final do ano passado houve eleição, duas chapas concorriam. Isso. Pela Justina da CDL de Lages, com o Ivan Taufer da CDL de São Miguel do Oeste. Isso. Aí houve aí uma interpretação de que a chapa Dela Justina não teria registrado todos os membros, teve a chapa impugnada às vésperas, ou se eu não me engano, no dia da eleição, e o Ivan Taufer foi eleito por aclamação, na sede da entidade. Aí depois disso veio toda a questão jurídica, né, o desenrolar jurídico, até culminar com a intervenção da CNDL. O que eu vou lhe dizer, não sou eu que estou dizendo, está nos autos do processo, uma série de erros cometidos pela Comissão Eleitoral. São erros graves, injustificáveis, e eu sinceramente não compreendo por que a Justiça até o presente momento não determinou a nova solução dessa comissão, talvez uma comissão externa, enfim, para encerrar esse processo. Então, como são vários processos, uma decisão hoje, outra uma liminar, enfim, e, infelizmente, como eu já disse inicialmente, isso está desgastando a imagem da entidade. Com certeza. Mas espero que em breve isso tenha uma solução e a vida possa seguir normalmente. Depende da Justiça determinar uma nova eleição. A nova eleição é o único caminho viável, juridicamente falando? Nesse momento, sim. O caminho que nós temos é... Tem prazo? Uma nova eleição. Tudo depende dos processos que estão tramitando, porque não é um só, são vários processos. Se as partes que estão discutindo resolverem sentar, negociar e acertar com a Justiça, quem sabe agora em março a gente ainda consiga ter de consenso uma data, uma eleição e ponto final, assuma quem vencer democraticamente e toque o processo. Mas essa gestão interina do Itamar da Silva, da qual você faz parte, está trabalhando. Os projetos da federação não estão parados, estão? Não. Vocês conseguem deliberar normalmente? Que não da forma como deveria, se tivesse uma diretoria e tal, porque você fica numa corda bamba, né? Você não pode tomar ações, medidas de médio e longo prazo, porque amanhã você pode não estar mais lá. A nossa atividade hoje lá é tentar fazer com que todo esse contexto impacte o menos possível na gestão do dia a dia da entidade. Mas sem querer também alçar grandes voos, porque amanhã a gente pode não estar mais. Então a gente está lá só colaborando com o processo de uma forma transparente
e independente. Eu não estou aqui defendendo nem chapa A, nem chapa B. Mas sim a entidade. Gostaria que a entidade tivesse uma eleição clara, transparente, objetiva, que vença quem tiver que vencer e toque o processo para frente. Mas é lamentável mesmo, né? E eu falo isso com toda a liberdade e tranquilidade, porque faço parte do movimento lojista, ajudei a fundar algumas CDLs jovens por aí e assessoria de imprensa de entidades. E realmente o movimento lojista é um dos movimentos até então mais respeitados no estado de Santa Catarina e forte, né? Tem que Mas um dia nós ainda vamos volta. Conversar aqui, falando Resolução. que tudo passou, que tudo está andando bem, e assim eu espero. E a federação que no no final do ano passado, por sinal, inaugurou uma sede aí bastante elegante no também, dia da né? fatídica cara. eleição. No mesmo dia da fatídica eleição. É verdade. Nosso tempo no primeiro bloco está acabando, mas nesse tempinho ainda que resta, conta pra mim como é que está a situação, vamos começar a contar para os catarinenses como é que está a situação da região metropolitana aqui de Florianópolis. Houve o projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa, 31 votos a favor, 2 abstenções, por sinal, 2 deputados do PT, a Luciane Carminati e o Dirceu Dresch, se abstiveram de votar, mas 31 votos a favor e a região metropolitana foi criada. O governador em exercício, então presidente do Tribunal de Justiça, sancionou a lei, ela está em vigor. E agora, o que acontece? Qual é o próximo passo? Bom, nós temos notícias de que o governador irá nomear um ex-prefeito de Curitiba. Ainda não tenho essa informação oficialmente, mas parece que é isso. Lastimável, porque nós esperávamos que fosse alguém da região. Nós esperávamos até mais de que a entidade, o Condes, enquanto representante de todas as entidades empresariais e entidades de classe da região, fosse ao menos chamado para ser ouvido. Não que a gente vá definir, mas que a gente participe do processo, porque nós somos um dos principais atores aí na, digamos, ressurreição da tão sonhada região metropolitana. O que até o momento não aconteceu. Esperamos que o governador em breve, com a sua assessoria faça contato. O nosso amigo Celso Termes, atual presidente do Condes, está lá aguardando ansiosamente para participar desse processo. E a nossa expectativa é que o governador retome tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Participação ativa e constante da sociedade civil organizada para que a gente tenha uma região metropolitana efetiva. Bom, a gente vai para um intervalo comercial, vamos voltar falando da região metropolitana aqui da Grande Florianópolis e vamos falar sobre um assunto que é polêmica e é assunto na pauta de toda a imprensa aqui de Florianópolis e também da sociedade civil organizada. Florianópolis pode ter aí, se depender de um determinado vereador, a cobrança da taxa de ambiental, a exemplo do que já acontece em Bombinhas. E aí, você concorda? A gente explica melhor depois do intervalo. Espera só.